Em julho de 2005, a creche ABC do México foi inspecionada por José Verdugo Ibarra, um arquiteto independente contratado pelo Instituto Mexicano de Seguro Social. Em seu relatório, o homem indicou que o imóvel não cumpria com os requisitos necessários para garantir a segurança das pessoas em seu interior. E é que ele encontrou uma série de irregularidades que impediam que o estabelecimento continuasse operando. Mas ele ignorou, omitindo e ignorando todos os avisos sobre as consequências, acabou trabalhando como sempre. Não era algo anormal. Apenas um punhado entre dezenas de creches sob a gestão do Instituto Mexicano de Seguro Social cumpriam naquela época as medidas de segurança. Acontecia que, em vez de garantir o bem-estar de meninos e meninas, as políticas vigentes para a subrogação de creches infantis se concentravam em cortar custos operacionais. Estratégia que beneficiava enormemente os proprietários. Quais eram esses benefícios? Simples, os lucros adicionais. Também era comum observar uma situação preocupante. Muitas das creches estavam superlotadas, admitindo mais crianças do que estavam legalmente autorizadas. Mas isso não parecia incomodar a maioria desses estabelecimentos, e a creche ABC também não era exceção. Mesmo tendo autorização para cuidar de apenas 196 crianças, abrigava cerca de 220 crianças, que alguns anos depois pagariam as consequências da corrupção e negligência dos adultos em um cenário digno dos infernos. Mas não nos adiantemos. Como foi que o incêndio começou nesta creche? Por quê? Até hoje, muitas das famílias dos afetados ainda continuam reivindicando. Quais foram os heróis dessa tragédia? É verdade que um desses heróis foi cruelmente esquecido? Responder todas essas perguntas nos levará até o 5 de junho de 2009. O dia em que a creche ABC pegou fogo. O Instituto Mexicano de Seguro Social, comumente conhecido como Instituto Mexicano de Seguro Social, fornecia uma ampla gama de serviços para pessoas formalmente empregadas e afiliadas. Estes incluíam atendimento médico, hospitalização, pensões de aposentadoria e, claro, algo de suma importância para as mães trabalhadoras: creches para o cuidado de seus filhos. O Instituto Mexicano de Seguro Social gerenciava 2 tipos de creches: as convencionais, administradas diretamente por esta entidade, e as subrogadas, que, desde que a modalidade começou em 1993, eram operadas por entidades privadas sob contratos com o Instituto. Mas uma década mais tarde, em 2003, uma modificação na Lei Geral do Instituto Mexicano de Seguro Social começou a complicar as coisas. E é que as condições para estabelecer creches foram consideravelmente flexibilizadas. Além disso, o Instituto Mexicano de Seguro Social diminuiu o investimento que fazia por cada criança. Isso resultou na saturação das creches, deteriorando a qualidade do cuidado infantil e resultando em um menor número de pessoal disponível para atender não apenas as necessidades das crianças, mas também as tarefas gerais. Para o ano de 2009, as creches sob a gestão do Instituto Mexicano de Seguro Social operavam em um estado de caos completo, especialmente em termos de gestão de contratos, operações e supervisão. Naquele momento, contava com um total de 134 creches convencionais e 500 no modelo de subrogação. Dessas, apenas 14 cumpriam a normativa à risca, metade nem sequer tinha a constante vigente de proteção civil, ou seja, o certificado oficial que garante que uma instalação passou com sucesso em uma série de inspeções. Essas inspeções são destinadas a garantir que um estabelecimento cumpre com os requisitos de segurança para proteger as pessoas e bens em caso de emergência ou desastre. Para piorar, muitas nem tinham a aprovação dos bombeiros locais. A situação piorava ao levar em conta outro dado não menor: a segurança e o bem-estar dos 223 mil crianças estavam nas mãos do Instituto Mexicano de Seguro Social. Infelizmente, essa situação insustentável logo resultaria em uma tragédia. A creche ABC em Hermosillo, Sonora, dividia o prédio com um armazém de arquivos, pertencentes ao Departamento de Controle Veicular da Secretaria da Fazenda do Governo do Estado de Sonora. Para ser mais específicos, o local continha 5 toneladas de documentos, placas de veículos e 3 veículos.
5 de junho de 2009. Enquanto as crianças tiravam uma soneca, os trabalhadores do armazém se retiraram para comer depois das 14h30, sem imaginar o inferno que se desencadearia meia hora depois. Às 15 horas, um incêndio começou no armazém e rapidamente se espalhou por todos os cantos, chegando finalmente à creche. 176 crianças e 50 adultos que trabalhavam no local rapidamente se viram presos em um cenário de pesadelo. As chamas e a fumaça negra envolviam tudo em seu caminho, e como se o fogo não fosse suficientemente aterrorizante, o poliestireno do teto derreteu, fazendo com que vapores tóxicos inundassem o ambiente. Fora do local, a densa coluna de fumaça negra alertou imediatamente aqueles que estavam por perto. Aos dezenas, os vizinhos das casas e negócios rapidamente se aproximaram com desespero, seguidos por resgatistas, paramédicos e policiais que chegavam à cena dantesca. Mas outro grave problema complicava ainda mais o local. Difícil situação. A creche não tinha saídas de emergência e as portas que tinha só abriam para dentro. Isso não apenas dificultava a evacuação, mas também impedia que os vizinhos e profissionais pudessem entrar. As crianças e o pessoal do local estavam presos no interior à mercê das devastadoras chamas. Neste ponto, vários dos pais começaram a chegar à cena, proferindo gritos de angústia e horror. Testemunhavam o momento mais apavorante de suas vidas. Por sorte, além dos pais aflitos, também se fizeram presentes alguns heróis dos mais inesperados. Quando apareceu Juan Lopes Trujillo, a quem todos costumavam ver andando nas ruas em busca de materiais para reciclar e conheciam como o Cayetano, não imaginavam que ele teria que tomar ação no desastre. Mas o homem, ao observar que a polícia estava imóvel, não hesitou nem por um segundo. Sem nenhum tipo de proteção ou conhecimento de resgate e armado apenas com um extintor, ele se aventurou no fogo. Desviando dos pedaços de teto que caíam carbonizados no chão e inalando a fumaça tóxica, começou a percorrer o inferno em que as instalações se transformaram. E a primeira coisa que ele observou no fundo da creche foi uma silhueta imóvel sentada em uma cadeira. A princípio, ele pensou que era uma boneca, mas uma voz em sua cabeça o instigou a ignorar esse pensamento e se aproximar para tentar tirá-la de lá. Ao pegá-la pela cintura, a silhueta escorregou e caiu no chão. O cheiro de carne queimada confirmou suas suspeitas. Não se tratava de uma boneca de plástico, mas de uma menina real. Envolvendo-a em sua camiseta, ele buscou uma saída em meio à fumaça densa, até encontrar uma passagem quase imperceptível. Uma vez do lado de fora, os policiais, em vez de adverti-lo para se manter afastado, como acontece nos filmes, deram-lhe um de seus uniformes e o encorajaram a entrar novamente. Muitos dos bombeiros não sabiam o que fazer e alguns até desmaiavam. Mas o Cayetano voltou a se aventurar sem hesitar, resgatando mais 2 crianças em sua segunda saída do inferno. Enquanto isso, a equipe da creche também tentava retirar as crianças. A confusão aumentou quando, em meio ao caos generalizado, uma caminhonete começou a se chocar contra o prédio. E é que Francisco Lopes Vilascusa e seu pai, Héctor Manuel Lopes, tiveram uma ideia insólita, perigosa, mas finalmente efetiva de fazer buracos nas paredes desta maneira. Através dos buracos que criaram, começaram a resgatar mais crianças, embora essa manobra tenha complicado as coisas em outra frente. A entrada repentina de ar alimentou as chamas e tornou ainda mais difícil a tarefa de resgate com a qual Cayetano ainda estava comprometido. Ainda assim, ele realizou uma proeza digna de admiração ao resgatar um total de 8 crianças das chamas. Infelizmente, muitos outros não tiveram a mesma sorte e as consequências foram devastadoras. E é assim que nossa história volta ao início. Durante o incêndio e depois dele, os pais das crianças foram assistidos e consolados, não apenas por pessoal médico, mas também por vizinhos da área que abriam as portas de suas casas para ajudá-los a se comunicar com os familiares, e não foi a única participação que tiveram. Também disponibilizaram seus carros particulares para ajudar a transportar para os hospitais as crianças resgatadas, que eram tantas que não cabiam nas patrulhas. A polícia, os bombeiros, o pessoal das ambulâncias e a Cruz Vermelha prestavam os primeiros socorros e se encarregavam de assistir as vítimas. Com equipamentos de ressuscitação e de oxigênio e manobras de ressuscitação cardiopulmonar,
O cenário, após as chamas serem extintas, passou de ser a viva imagem do inferno para se assemelhar a uma zona de guerra. O edifício, demolido em partes, de onde entrava e saía gente em completa desesperação, parecia ter sido bombardeado. Ernesto Gándara, o então prefeito de Hermosillo, chegou ao local 1 hora após o incêndio e expressou publicamente seu pesar por seu pai. O então presidente do México, Felipe Calderón, expressou suas condolências poucas horas depois, afirmando que como mexicano, como pai de família e como presidente da República, estava verdadeiramente triste e consternado desde o momento em que soube da tragédia. Finalmente foram revelados números dos mais arrepiantes. 49 crianças morreram e outras 106 ficaram feridas, todas entre 5 meses e 5 anos de idade. A maioria morreu de asfixia como consequência dos materiais com os quais o armazém foi construído. E claro, devido à falta de extintores, detectores de fumaça e saídas de emergência. Cerca de 70 menores sobreviventes foram hospitalizados com lesões graves, junto com 5 adultos. Além disso, 26 crianças receberam tratamentos por intoxicação e aproximadamente 30 foram transferidas com urgência para os Estados Unidos para receber atenção especializada por queimaduras severas. Muitas das vítimas, embora afortunadas por terem sobrevivido, receberam uma notícia dura. Enfrentariam sequelas que requereriam tratamentos a longo prazo e até mesmo, em alguns casos, por toda a vida. No decorrer daquele dia e durante o seguinte, foram realizados os funerais das pequenas vítimas, em um clima de absoluta desolação. Para o 9 de junho, os proprietários da creche ofereceram uma coletiva de imprensa, na qual afirmaram desconhecer que esta se encontrava em risco. Além disso, garantiram que os investimentos realizados juntamente com outros sócios eram fruto de um interesse legítimo. Mas alguém deveria se responsabilizar pelo ocorrido. Infelizmente, isso custaria mais do que o imaginado. Poucos dias após a tragédia, as coordenadoras foram destituídas de seus cargos. E a delegada de creches, o delegado estadual do Instituto Nacional do Seguro Social e o chefe delegado de Benefícios Econômicos e Sociais. Em agosto de 2009, a pedido dos pais das vítimas, a Suprema Corte de Justiça da Nação do México iniciou uma investigação independente do caso. O relatório revelou algo nada surpreendente. Havia uma desordem generalizada na cessão de contratos de creches particulares por parte do Instituto Mexicano de Seguro Social e na supervisão da Proteção Civil nesses espaços. A primeira perícia concluiu até aquele momento. O incêndio havia sido causado pelo superaquecimento de um sistema de refrigeração do armazém. Ao fundir o motor, pedaços de metal em chamas caíram sobre os documentos do arquivo e causaram um incêndio generalizado que se propagou até chegar à creche. Mas, em 2010, uma segunda perícia garantiu não encontrar indícios de que a atividade elétrica tenha causado o incêndio. As evidências encontradas levantaram uma hipótese assustadora. O fogo pode ter sido iniciado intencionalmente nas caixas de arquivos armazenadas no depósito. Com qual finalidade? A resposta é ainda mais aterrorizante: livrar-se de documentos do Estado presumivelmente incriminatórios. Naquele ano, o 5 de junho foi decretado Dia de Luto Nacional. E mais tarde, o tribunal, em plenário do Supremo Tribunal de Justiça, determinou que foram violados o princípio do melhor interesse da criança e os direitos à proteção da vida, à integridade física, à segurança social e à saúde. Devido ao incêndio, a Procuradoria-Geral da República iniciou em 2015 um processo penal contra 22 pessoas, incluindo funcionários dos 3 níveis do governo e pessoas particulares. Com o passar dos anos, o número de acusados diminuiu para 13 pelos crimes de homicídio culposo, lesões culposas e omissão de responsabilidades. No ano de 2020, um decreto garantiu atendimento médico a todas as vítimas do incêndio que sofreram lesões, o que abrangia aproximadamente 180 pessoas. Além disso, garantiram uma pensão vitalícia para os menores afetados que tivessem lesões incapacitantes e para as mães daqueles que faleceram na tragédia. Apesar da realidade ter se mostrado bem distinta, até hoje as vítimas, agora adolescentes, seguem se manifestando. As autoridades não reconhecem todos como pacientes expostos e se recusam a atender suas necessidades. Por este motivo, 15 famílias estão em batalha legal com o Estado mexicano, para que seus filhos sejam reconhecidos como afetados pelo incêndio e recebam a devida assistência médica. E é que muitos dos jovens precisam de tratamento especializado.
Os sobreviventes sofrem de problemas pulmonares, doenças cardíacas e todo tipo de sequelas físicas como resultado da inalação de fumaça, além de severos quadros de estresse pós-traumático. Embora a maioria não se lembre claramente dos fatos, muitos ficam nervosos e sofrem ataques de ansiedade ao observar fogo ou cheirar fumaça. E não é o único apelo por justiça que ecoa. Atualmente, das 10 pessoas condenadas, nenhuma está cumprindo pena. Todos continuam em liberdade, alguns até suspeitos de terem abandonado o país. Apesar dos insistentes pedidos de alguns pais das crianças falecidas, nenhuma entidade aceitou levar a julgamento os coproprietários da creche ABC. Entre eles estavam não apenas familiares de membros do gabinete de Eduardo Burs, que era governador de Sonora durante a tragédia, mas também de Margarita Zavala, que naquela época ocupava o cargo de primeira-dama. Centenas de pessoas, entre sobreviventes, pais das vítimas e cidadãos, continuam marchando em massa todo dia 5 de junho em Hermosillo e na Cidade do México, para exigir justiça. Ao grito de slogans como ABC Nunca Mais Justiça, ABC Não Estão Sozinhos e 5 de junho. Nem perdão nem esquecimento. Além disso, familiares das crianças falecidas formaram diversas organizações, a partir das quais realizaram julgamentos simbólicos contra pessoas e funcionários que consideram responsáveis pela tragédia, acusando o Estado de ser culpado pela catástrofe e responsabilizando principalmente o então presidente Felipe Calderón por implementar um esquema de subrogação de creches do Instituto Mexicano de Seguro Social no país, sem garantir as condições de segurança em cada uma delas. Como resultado do ativismo dos pais das vítimas e organizações cidadãs, a Lei Geral de Prestação de Serviços para a Atenção, Cuidado e Desenvolvimento Integral Infantil, que regula o funcionamento das creches a nível nacional, foi profundamente modificada e passou a ser chamada de Lei 5 de Junho, embora não tenha sido implementada de maneira efetiva em todo o país. Todas as vítimas continuam recebendo promessas que parecem que nunca serão cumpridas. E isso aconteceu com um dos heróis. A Francisco Lopes e seu pai, Héctor Manuel, que fizeram os buracos batendo sua caminhonete, deram-lhes um veículo novo e os encheram de agradecimentos na mídia. Para o Caetano, a história foi muito diferente. Após sua intervenção heróica, o homem caminhou as 4 quadras de volta para sua casa e começou a chorar por várias horas. Mais tarde, exausto, dormiu por 3 dias seguidos. Mas o seu caso foi rapidamente divulgado, e com isso vieram as promessas dos meios de comunicação e dos programas de televisão, promessas que ninguém se encarregaria de cumprir. Foi levado para apresentar sua história em programas que lhe garantiram passeios pela Cidade do México e até mesmo ajuda para operar uma hérnia que o impedia de trabalhar. O cirurgião Henrique Colonna garantiu ao vivo que o operaria gratuitamente, já que, segundo suas palavras, era o mínimo que podia fazer por pessoas tão importantes, que eram o tipo de pessoas que o México precisava naquele momento. Aparentemente, ainda podia ser feito menos, porque uma vez que o programa terminou, Caetano foi enviado de volta para casa e ninguém nunca mais entrou em contato com ele. Isso sim, a polícia municipal sempre o manteve muito presente. Caetano chegou até a ser brutalmente espancado pelos oficiais apenas por estar recolhendo nas ruas os materiais para reciclar que juntava para sobreviver. Mas haveria histórias que nunca o esqueceriam, a dos crianças que ele resgatou do fatídico incêndio em 2019. 10 anos após a tragédia, uma das sobreviventes reencontrou seu herói. Alexia Ortiz visitou o homem e, após um abraço, ambos caíram em lágrimas. Ela expressou emocionalmente que há muito tempo não sentia algo como o que sentiu ao ouvir seu coração junto ao dele, pois estava novamente nos braços que um dia a salvaram do fogo. Ela também o levou para comer e passear, e entregou-lhe uma caixa de presentes adornada com um cartão que dizia: "Para Caetano, o herói que salvou minha vida. Obrigado por existir." Posteriormente, ela postou uma foto com o homem em suas redes sociais, tentando reivindicá-lo com suas palavras. "Apresento-lhes Caetano, um herói anônimo que ninguém parabenizou, nem procurou e ninguém soube mais dele por ser do bairro, mas é um homem que vale ouro. Deus abençoe sua vida." Caetano nunca almejou grandes reconhecimentos. Em uma ocasião, quando perguntaram o que ele esperava por ter salvo as crianças, ele respondeu que tudo o que queria era que Deus reservasse um pequeno canto no céu para ele quando o levasse para cima. Acrescentando um triste, mas comovente: "Eu sou meio ignorante e nem mesmo entendo o que significa ser um herói." Ele também garantiu que a única coisa de que se arrependia era de não ter tido mais força para poder resgatar mais crianças.
Mas apesar da coragem e nobreza de alguns, há uma realidade inegável por trás do incêndio na creche ABC que mostra o outro lado da realidade. Foi uma consequência devastadora da negligência e da corrupção. E o que é pior, não há um único responsável claro por este fato. Continua reinando a impunidade e ninguém está cumprindo nenhuma condenação efetiva, tal como manifestou um dos sobreviventes. Há 15 anos, 49 famílias ficaram com os braços vazios, com a alma despedaçada e com a ausência que continua doendo até o dia de hoje. E é por isso que, além de continuar reivindicando justiça, devemos lutar para que essa tragédia não caia no esquecimento. É nossa responsabilidade lembrar e aprender com ela para que um acontecimento tão devastador nunca mais se repita, nem no México nem em qualquer outra parte do mundo.